Muito bem, pessoal, estamos aqui no canal Meprades e a gente quer falar hoje sobre esse embate, né? Esse diálogo, né, travado aí entre duas famosas cantoras do nosso país. Uma é cristã, evangélica, e a outra não. E esse embate fez-se de alguma forma relevante para nós cristãos pelo fato dele tratar de assuntos concernentes à nossa fé, né? Principalmente ao tema da escatologia, a matéria da escatologia. E ali foram ditas três frases que merecem aqui a nossa reflexão. E quais foram essas três frases? Primeiramente, entramos no Apocalipse, frase esta que foi dita pela cantora gospel, né? Pela cantora evangélica. E outra frase também dita pela cantora evangélica foi o arrebatamento da igreja está para acontecer entre 5 e 10 anos. Né? Essas foram as duas frases ditas pela cantora evangélica, né? Pela cantora que é cristã, apesar dela não estar participando ali de um evento cristão, mas ela é uma cantora evangélica, né? Tem a fé evangélica. E a terceira frase foi dita pela cantora não cristã, né? Pela cantora que não é evangélica, e foi o seguinte: eu não vou deixar o Apocalipse, né? Nós vamos macetar o Apocalipse. Então essas três frases nós vamos estar aqui fazendo uma breve análise delas três, ok? Bom, a primeira frase, entramos no Apocalipse, talvez tenha sido aplicada, o termo Apocalipse aqui talvez tenha sido aplicado da forma incorreta, porque na verdade Apocalipse é revelação, né? Revelação de Jesus Cristo acerca das coisas que hão de acontecer. O próprio termo Apocalipse significa isso, revelação, né? Mas quando a cantora falou sobre Apocalipse, na verdade ela estava se referindo à grande tribulação. E ela disse, entramos no Apocalipse. Ela quis dizer, entramos na grande tribulação. Ou seja, ela quis dar a entender que entramos aí no período conhecido como Grande Tribulação, período que será marcado por grandes catástrofes, né, que se abaterão sobre a Terra e que fará com que esse tempo seja um dos tempos mais angustiantes da história da humanidade. De fato, a Grande Tribulação não será um período fácil da história da humanidade, será um período muito desafiador, mas vale lembrar que esse período ele é previsto na palavra de Deus. Por exemplo, em Mateus 24, versículo 21 diz, né? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso palavras do nosso Senhor Jesus. Em Marcos 13, do 19 ao 20, diz assim, porque aqueles serão dias de tribulação, como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Profetas do Antigo Testamento também fizeram menção ao Apocalipse. Por exemplo, o profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, ele diz, como será terrível aquele dia, sem comparação, será tempo de angústia para Jacó, mas ele será salvo. O profeta Daniel também fez referência a esse período da grande tribulação no seu livro. Daniel 9, 27 diz, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado, evento esse determinado para esse tempo da grande tribulação. E claro, no próprio livro de Apocalipse, né, o livro de Apocalipse, escrito ali por João, também traz descrições acerca desse período conhecido como Grande Tribulação. Apocalipse 6, do 15 ao 17, por exemplo, diz assim, então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Então veja que todos esses textos bíblicos fazem menção ao período conhecido como Grande
tribulação. Então seria mais, vamos dizer assim, mais bem aplicado o termo grande tribulação do que foi utilizado o termo Apocalipse. Porém, a mensagem foi passada, né? Ela disse que entramos em Apocalipse, ela quis dizer que já entramos na grande tribulação, porém, há quem discorde do fato de já termos entrado nesse tempo, até porque acredita-se que há alguns sinais que precisam se manifestar antes que de fato venha a grande tribulação propriamente dita. E um desses sinais, um desses eventos que precisariam aí acontecer, segundo alguns creem, é o arrebatamento da igreja, que a cantora evangélica se referiu como um evento que acontecerá entre 5 e 10 anos, né? E ela disse, o arrebatamento vai acontecer entre 5 e 10 anos. E nessa frase a gente vê um perigo, um erro. Que erro? É o erro comum que alguns cometem ao querer datar eventos escatológicos, ao querer adivinhar, né, o retorno ali de Jesus. Não, vai acontecer entre 5 e 10 anos, mas pode ser daqui a 20 anos, pode ser daqui a 30, né, pode ser esse ano. A gente não tem como dar datas, né, para um evento tão, vamos dizer assim, tão fundamental na história da humanidade como esse. A palavra de Deus mesmo ensina que ninguém sabe o dia e a hora que isso há de acontecer. Se não Deus, só Deus sabe de fato o dia que vai acontecer. Então, quando a pessoa fala, vai acontecer entre 5 e 10 anos, ou vai acontecer data tal, a gente vê ao longo da história muitas pessoas se aventuraram em determinar datas, né, para eventos escatológicos, para o fim do mundo, né, e outros eventos. As pessoas foram lá e se arriscaram a declarar datas sobre eventos escatológicos que a gente vê na prática que não é assim que funciona. Jesus deixou claro para nós, ninguém sabe daquele dia e hora senão Deus que está nos céus. Só Deus sabe. Agora, o fato é que o arrebatamento da igreja é sim um evento bíblico previsto na palavra de Deus e que, conforme muitos creem, está prestes a acontecer, não é verdade? Agora, uma outra frase que foi dita, que também merece aqui a nossa consideração, é a frase dita pela cantora não cristã, pela cantora não evangélica, que disse, eu não vou deixar o Apocalipse, nós vamos macetar o Apocalipse. Foi essa a colocação daquela cantora, se referindo, né, aos acontecimentos ali que estão previstos no livro de Apocalipse e nas diversas profecias contidas na Bíblia, algumas das quais a gente acabou de citar aqui ainda há pouco. Então ela disse que não vai deixar o Apocalipse. O evento não vai acontecer, não vai haver grande tribulação, não vai haver arrebatamento da igreja. Então ela está dizendo que ela vai impedir, até disse que vai macetar o Apocalipse. E o que nós temos nesse ponto é a arrogância humana, né? A arrogância do ser humano achando que tem poder para impedir os processos, os planos, os propósitos que Deus determinou desde antes de existirmos. Estas coisas estavam determinadas antes mesmo de nós virmos a vida. Então o que Deus tem para fazer será feito e não há quem possa impedir esses acontecimentos. E para a gente poder concluir, o fato é que o que a gente está vendo hoje, o que nós estamos vivenciando hoje, é dias trabalhosos. Estamos vivendo dias trabalhosos, dias em que os corações estão cada vez mais endurecidos para a mensagem do Evangelho, dias em que os corações estão cada vez mais endurecidos para a palavra de Deus, e também dias em que o amor de muitos tem esfriado, e Jesus previu isso, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E isso está acontecendo. Até mesmo nós vemos isso na atitude das pessoas. Quando elas ouvem falar, elas não têm mais temor, elas não têm mais reverência, elas não têm mais consideração quando são citados fatos bíblicos. Então o que a gente tem que fazer é a gente buscar colocar a nossa vida diante de Deus, porque o pior, na verdade, não é nem os eventos da grande tribulação, né? Não são os dias turbulentos da grande tribulação. O pior, na verdade, é nesse tempo que se chama hoje, a gente viver longe da presença de Deus. A gente viver fora da graça de Deus, que nos torna aptos para a salvação, que em Cristo Deus preparou para cada um de nós. E aí, volto aqui a me lembrar da última frase que foi dita, né, pela cantora evangélica, que disse, na verdade, ela citou um versículo de Isaías 55:6,
onde ela disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então essa deve ser aí a nossa atitude. De fato, estamos vivendo dias trabalhosos, como já dissemos, o arrebatamento da igreja está para acontecer, a grande tribulação também, então que nós nos disponhamos a cada dia buscar ao Senhor e invocá-lo, para assim permanecermos sempre na sua presença, fazendo a sua vontade, a fim de que possamos viver tudo que Ele tem determinado para as nossas vidas. Deus abençoe suas vidas e espero ter te ajudado, ter contribuído para o seu entendimento desses eventos à luz da palavra de Deus.